quero destacar no começo é que não é uma festa instituída simplesmente pela igreja. É uma festa, sim, instituída pela igreja, mas a pedido de nosso Senhor Jesus Cristo. Lá no ano de 1232, Jesus pedia àquela Santa Juliana de Cornilhon, que era da Bélgica, da cidade de Liege. Jesus pedia a ela que pedisse à igreja, pedisse ao Papa que instituísse a festa do seu corpo. Por quê? Porque o corpo de Jesus, pregado na cruz, entregue para a nossa salvação, é a nossa redenção. É aquilo que nos livrou da morte eterna, nos livrou do pecado. E é o sacramento do amor, é o sacramento da presença dele no nosso meio. A carta aos Hebreus diz que Jesus, é a imagem visível do Deus invisível. Deus é invisível, o Pai, o Verbo e o Espírito Santo são puro Espírito, mas o Verbo se fez carne. Então a gente pôde ver o rosto de Deus, Quando aquele apóstolo Filipe disse a Jesus: Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai. Jesus disse: Filipe, você já está há 3 anos comigo, quem me vê, vê o Pai. Então, a imagem, o corpo de Cristo, o Cristo encarnado, é a imagem do Deus invisível. Então Jesus pediu a ela, a Santa Juliana Cornilhon, que pedisse à igreja essa festa, E pela providência divina, ela conhecia o cardeal lá de Liege, que depois se tornou o Papa Urbano IV. E o cardeal pressentia que era um pedido sério, um pedido consistente de Deus. Mas aí Deus ainda fez um milagre, para que o Papa Urbano IV então se convencesse realmente que precisava dessa festa. Logo depois de Pentecostes, então aconteceu aquele milagre, Aquele padre Pedro, que era lá um padre da Alemanha, da Boêmia, foi celebrar uma missa ali na cidade de Bolsena, na Itália, e dizem que o padre duvidou da presença real do Cristo na Eucaristia. Então, quando ele fez a consagração, levantou a hóstia, da hóstia começou a pingar sobre o corporal, começou a pingar sangue da hóstia. Eu vi essa relíquia já 2 vezes, já estive lá na cidade de Orvieto, onde está a relíquia. Orvieto é uma cidade perto de Bolsena, 2 cidades italianas, e o Papa morava em Orvieto. O Papa tinha ali um palácio dele em Orvieto, o Papa morava ali. Inclusive São Tomás de Aquino era o assessor teológico do Papa, 1232. E quando o Papa soube do que aconteceu lá em Bolsena, o Papa Urbano IV mandou que o bispo lá de Bolsena, que se chamava Giacomo, levasse até Orvieto, onde o Papa morava, levasse aquela relíquia. E o bispo foi em procissão com o povo. Que bonito, Foi a primeira procissão de Corpus Christi. E quando o Papa, na entrada da cidade, o Papa viu, ele disse: é Corpus Christi. A igreja falava em latim, É o corpo de Cristo. E o Papa não teve dúvida. Chamou São Tomás de Aquino, mandou fazer o ofício da festa e instituiu então a festa de Corpus Christi. Isso o Papa Urbano IV. Depois, no ano de 1321, o Papa João XXII instituiu então para a igreja do mundo inteiro não só a festa, mas também a procissão de Corpus Christi. Então é uma procissão que já tem cerca de 700 anos. Que maravilha, meus irmãos, o corpo de Cristo, a Sagrada Eucaristia. Por que a igreja celebra depois do período pascal? O período pascal terminou com Pentecostes. Por que a igreja não celebra a procissão de Corpus Christi no dia da Quinta-feira Santa, que foi o dia que o Cristo instituiu a Eucaristia? Por quê? Porque na Quinta-feira Santa a igreja quer
celebrar mais o sacrifício de Cristo. Naquela noite ele instituiu a Eucaristia, mas ele foi entregue. Judas o traiu, ele foi preso. Então a igreja quer que a gente olhe mais para o lado do sacrifício dele. Mas Jesus pediu à Santa que na quinta-feira, após a oitava de Pentecostes, ou seja, Pentecostes, 8 dias, na próxima quinta-feira, Jesus pediu que aí fosse colocada a festa do Corpus Christi. E graças a Deus nós temos hoje, meus irmãos, é a única procissão do ano em que Deus sai às ruas. Por isso que a igreja fala que é uma procissão que ninguém pode deixar de participar. Você não é obrigado a participar das procissões dos santos, mas quando Deus sai à rua, pelo amor de Deus, não ir recebê-lo, não ir louvá-lo, não ir agradecê-lo, não é? Se um grande artista for na sua cidade, tem certeza que o povo vai sair na rua para ver, não é verdade? Se a seleção brasileira passar lá na rua da sua cidade, tem certeza que o povo vai lá ver. Hoje ela está meio desmoralizada, mas antigamente, no tempo do Pelé, do Garrincha, se ela saísse à rua, não ficava ninguém em casa. E quando Deus sai à rua, quem é que pode ficar em casa? Ninguém, né? Então você que está me ouvindo pela televisão, vocês que estão aqui vão ter a procissão de Corpus Christi aqui, o tapete já está pronto aqui, né? Nós vamos ter a procissão, e você que está em casa, vá participar na sua paróquia, vá participar com seu bispo, com seu pároco, né? Vá louvar Jesus, aí que visita a sua rua. Por quê? Para abençoar sua cidade, abençoar o nosso Brasil. Gente, como nós precisamos de graça, de bênção hoje para esse nosso Brasil. Todos vocês estão acompanhando a situação dificílima que o Brasil está. Um déficit público de 170 bilhões de reais. Um buraco que não tem fim. Uma corrupção deslavada. Uma imoralidade campeante no nosso querido Brasil. O Brasil, a terra de Santa Cruz. O Brasil que começou a sua vida pela Eucaristia, com a celebração da Santa Missa. Lá na Cabralha, né? Lá na Bahia. Esse Brasil de Deus, onde Nossa Senhora chegou na frente. Sim, porque Pedro Álvares Cabral trouxe uma imagem de Nossa Senhora. Essa imagem está lá em São Paulo, na Assembleia Legislativa de São Paulo. Nossa Senhora veio na frente aqui com o Pedro Álvares Cabral. E ele trouxe 17 sacerdotes, né? E Frei Henrique de Coimbra celebrou a primeira missa no Brasil 4 dias depois que o Brasil foi descoberto pelos portugueses, dia 26 de abril. Mas que tristeza olhar para esse nosso Brasil hoje, não é? Nós precisamos rezar, pedir a Jesus que saia às ruas do Brasil inteiro. Nenhum cristão hoje, nenhum católico hoje pode deixar de sair às ruas e pedir a Jesus que tenha misericórdia do nosso Brasil, para que não falte saúde para os pobres, para que não falte comida para os pobres, para que não falte casa para os pobres, para que não falte escola para os pobres, para que não falte segurança para o povo. Gente, Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Nada é nada. Quando um povo começa a experimentar essas misérias, será porque esse povo não esqueceu de Deus? Sem mim nada podeis fazer. É por isso que Jesus instituiu a Eucaristia. Na Santa Ceia, lá no Evangelho de São João, capítulo 15, versículo 5, Jesus diz: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Porque se o ramo desprender do tronco, o ramo seca e morre. Eu sou o tronco, vocês são os ramos. Se o ramo se desprender do tronco, ele morre, ele seca. Permanecer em mim, porque sem mim nada podeis fazer. É preciso que você entenda isso muito bem. Você sem Jesus, cortado do tronco, você não pode dar fruto. Você já viu um galho de goiabeira voando por aí dando goiaba? Nunca viu. Se você viu, pode procurar um psiquiatra. Você está vendo coisas que não existem. Não é? O galho tem que estar preso no tronco.
O cristão tem que estar preso no Cristo. Então, Deus diz: permanecei em mim. E para que a gente permaneça Ele instituiu o quê? A Eucaristia. É um jeito dele vir a nós e nós irmos a Ele. Quando Jesus fala da Eucaristia, no capítulo 6 do Evangelho de São João, o capítulo 6 do Evangelho de São João é aquele discurso famoso da Eucaristia, né? Quando ele fala da Eucaristia ali, tantas coisas maravilhosas: eu sou o pão vivo descido do céu. Vocês comeram o maná do deserto e vocês morreram, mas eu sou o pão vivo descido do céu. A igreja chama de o pão dos anjos. Que bonito, né? E aí, meus irmãos, Jesus diz lá em João 6, 56, 57, Jesus diz coisas maravilhosas que eu queria recordar aqui. A gente já sabe, mas é sempre bom a gente recordar, a gente pensar nisso, a gente viver isso. Jesus diz 3 coisas ali impressionantes. Primeiro ele diz assim, né? Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. É João 6, 56. Aquele discurso da Eucaristia que ele fez na sinagoga de Cafarnaum. Está lá em Cafarnaum, ainda hoje a sinagoga está lá, não ela inteira, mas as ruínas da sinagoga estão lá, do lado da casa de São Pedro. Eu pude estar lá já muitas vezes, nas peregrinações da Canção Nova, como guia. Quem come a minha carne, bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Então aquilo que ele disse lá: permanecei em mim e eu permanecerei em vós, para que vocês possam dar fruto. Então ele faz isso pela Eucaristia. Por isso que a gente tem que comungar muitas vezes, todo dia se for preciso. Um grande santo doutor da igreja, São Francisco de Sales, aquele que inspirou Dom Bosco na obra salesiana, né? São Francisco de Sales dizia assim: quem é que precisa comungar? Aqueles que não são perfeitos, para que se tornem perfeitos, e aqueles que já são perfeitos, para que continuem perfeitos. E o grande São Pedro Julião Eymar, devotíssimo da Eucaristia, né? O grande São Pedro Julião Eymar dizia assim: você não comunga porque você é santo, você comunga para se tornar santo. Eucaristia não é prêmio para santo, disse o Papa Francisco. Eucaristia é remédio para o pecador, é força para o pecador, né? Eu gosto muito daquela oração que alguns padres rezam na missa. Ela não é obrigatória, mas alguns padres gostam de rezar antes de distribuir a Eucaristia: Senhor Jesus Cristo, teu corpo e sangue que agora eu vou receber, não seja para mim causa de juízo, de condenação, de morte, mas por vossa bondade e misericórdia seja para mim remédio e sustento para a minha vida. Então veja, a primeira oração pede que a gente comungue bem, não seja para mim causa de juízo, condenação. Por quê? Porque São Paulo fala, né? Lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, São Paulo fala: quem come e bebe a carne e o sangue do Senhor sem se examinar, em pecado mortal, come e bebe a própria condenação. Judas comungou na Santa Ceia, mas traiu Jesus. Ele comungou para a sua perdição. Por quê? Porque ele estava em pecado. Ele já tinha premeditado que ele ia entregar Jesus, e assim mesmo ele teve a ousadia de comungar, de receber o corpo de Cristo. Então foi para a perdição dele. Os outros apóstolos não. Então São Paulo diz, não é? Quem come e bebe o corpo de Cristo sem se examinar, ou seja, sem reconhecer o seu pecado, sem pedir perdão, sem se confessar, se for preciso, come e bebe a própria condenação. A gente não deve ser escrupuloso, não deve deixar de comungar por qualquer motivo, não. Qualquer pecadinho, não vou comungar, não. Mas se eu tenho um pecado grave, se a minha consciência pesa, então eu vou primeiro confessar. É de graça, não custa nada. O maior dom que Jesus nos deu foi, além da Eucaristia, a confissão.
Ele morreu na cruz para o perdão dos nossos pecados. E Ele perdoa os nossos pecados pela confissão. Eu não sei se vocês já notaram o seguinte: qual foi a primeira coisa que Jesus fez depois que Ele ressuscitou? No domingo da ressurreição, quando Ele apareceu para os discípulos no cenáculo, foi instituir a confissão. Ele entrou nos cenáculos, os discípulos estavam apavorados, pensando que eles fossem ser mortos também pelos judeus. Então Jesus disse para eles 3 vezes: a paz esteja convosco, a paz esteja convosco, a paz esteja convosco. Calma, ninguém vai prender vocês não. E aí Ele disse, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Por que Jesus fez esse Pentecostes adiantado, só ali para os discípulos? Porque todo sacramento é ministrado no poder do Espírito Santo. É o Espírito Santo que age na confissão, que faz a consagração e etc. Então, recebam o Espírito Santo. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. A quem vocês perdoarem os pecados estarão perdoados. Meus irmãos, que beleza! Ele tinha acabado de conquistar o perdão dos nossos pecados na cruz, na sexta-feira, e no domingo Ele já distribui o perdão pelas mãos, pela voz dos sacerdotes, dos bispos, dos ordenados. Esta é a lógica do Pai para salvar o mundo. O Pai envia o Filho envia a igreja. Lucas 10,16: quem vos ouve, a mim ouve, quem vos rejeita, a mim rejeita, e quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. É o Pai que manda o Filho que manda a igreja. Que beleza, meus irmãos. Então, quem precisa, se confesse. Quando eu era diretor de uma faculdade aqui, no campus da USP, aqui em Lorena, eu tinha um funcionário que perguntava para ele: ô Celso, tudo bem? Ele dizia: ó professor, falar a verdade, tirando as dívidas e os pecados. Eu dizia: olha meu amigo, ô Celso, o pecado é fácil, é só você se arrepender e lá no padre é de graça. Agora a dívida, meu amigo, lá no banco você vai chorar o juro e a correção monetária. Lá não tem absolvição não. Vocês estão vendo como Deus é bom? Curar a alma, perdoar a alma é mais barato do que perdoar a dívida do corpo. Por quê? Porque Jesus pagou o preço da nossa dívida da alma na cruz. E ninguém pagou a sua dívida no banco, por isso você vai ter que pagar o juro. Então, se precisa, se confesse e vá receber Jesus. Tem coisa melhor do que receber Jesus, gente? Nós não entendemos ainda o valor da Eucaristia. Se nós entendêssemos o valor da Eucaristia, todas as missas estariam lotadas todos os dias no mundo inteiro. São Pedro Julião Eymar dizia: não tem dom maior do que receber Deus. Mas nós não entendemos ainda. Então muita gente nem domingo não vai receber Jesus. Nós temos que aprender muito ainda, gente. Temos que meditar muito nisso. Eu penso que Jesus quis essa festa exatamente para a gente entender o significado profundo da sua presença real, corpo, sangue, alma e divindade, abandonado no sacrário faz 2000 anos. Meus irmãos, tem 2000 anos que Jesus está nos nossos sacrários ali, como diz São Pedro Julião Eymar, ali humilhado, transformado num pedacinho de pão. Para quê? Para que você possa ir lá. São Pedro fala: por que ele não mostra ali todo o fulgor dele, todo o esplendor divino dele? Ele fala: porque se ele mostrasse, você teria medo de ir lá. Mas como ele fica escondido, ninguém tem medo de ir lá. É para que todo mundo chegue ali. Eu costumo ir à missa todo dia, aqui na Catedral de Lorena, onde eu moro. E eu chego um pouco mais cedo, fico ali na Capela do Santíssimo, rezando um pouco. E daqui a pouco chega um bêbado, balançando lá, faz aquele sinal da cruz meio atravessado e vai embora. Ele não tem vergonha de chegar diante do Rei da Glória, do Rei do mundo.
Daqui a pouco chega uma mãe chorando, e de vez em quando alguma fala para mim assim: professor, reze para o meu filho está preso por causa de droga, e ali derrama suas lágrimas. Eu chamo aquela capela de a capela das lágrimas. O que eu quero dizer com isso? Jesus se esconde ali, para que ninguém tenha medo de chegar nele. Ele se faz pequenininho, ele se faz humilde, ele se faz despojado do esplendor da sua glória divina, para que a gente não tenha medo de chegar ali. Sabe, gente, às vezes o sol se esconde atrás das nuvens, não esconde? Mas você sabe que ele existe, ele está ali. Jesus também se esconde atrás da nuvem, do pão e do vinho, mas ele está ali. Ele disse: isso é o meu corpo que é dado por vós, este é o cálice do meu sangue que é dado por vós. Quem não acredita nisso ofende a Jesus. A maior glória que você dá para uma pessoa, sabe qual é? É quando você acredita nela. E o maior desfeito que você faz para uma pessoa é quando a pessoa diz uma coisa para você e você não acredita, você acha que é mentira. Não é? Quando você fala alguma coisa, você gosta que as pessoas desconfiem do que você falou? Você não gosta. Só se você for um mentiroso, quanto mais. Mas se você for uma pessoa de caráter, quando você fala alguma coisa, você quer que as pessoas acreditem. Ora, e quando Jesus fala: isto é o meu corpo que é dado por vós, ele não disse: isso é um símbolo do meu corpo, isso é uma aparência, não, isto é o meu corpo que é dado por vós. Ah, Senhor, mas eu não entendo. E daí? Porque você não entende, eu não tenho poder de fazer isso? Muitas pessoas não comungam porque dizem assim: eu não entendo. Ah, é? E você entende das leis da física? E você duvida das leis da física? Você entende da teoria geral da relatividade do Einstein? Não. E você acredita? Acredita por quê? Porque alguém que tem autoridade física, que é o Dr. Einstein, está dizendo que é verdade, e você acredita nele sem você entender. E agora quando Deus fala, você não quer entender, porque você não quer aceitar, porque você não entende. Papa Bento XVI falava da obediência da fé. A obediência da fé e da inteligência da fé. Sem fé a gente não vive. Eu pergunto para você: você tomou café hoje de manhã, não tomou? Você foi checar se o pão não estava envenenado? Você foi checar se o leite, o café não estava envenenado? Não, ninguém foi. Por quê? Porque você confia no padeiro, no leiteiro e etc, etc. Isso é fé. É fé nas pessoas, é crer nas pessoas. Ora, se eu creio nas pessoas, eu não vou crer em Deus? Então, meus irmãos, ninguém entende as coisas de Deus. Ninguém entende os mistérios de Deus. Porque os mistérios de Deus superam a nossa inteligência. Ninguém entende o mistério da Santíssima Trindade. Ninguém entende como é que Nossa Senhora concebeu por obra do Espírito Santo e deu à luz e continuou virgem. Ninguém entende. São mistérios de Deus. Santo Agostinho dizia: Deus não é para ser compreendido, Deus é para ser adorado. Se tu o compreendesses, ele não seria Deus. Porque o Deus verdadeiro você não pode compreender, não cabe na sua cabeça. E Santo Agostinho viveu essa experiência. Ele quis decifrar o mistério da Santíssima Trindade e quase que enlouqueceu. Até que Deus mandou um sinal para ele: o mar não cabe dentro de um buraquinho. Deus não cabe dentro da sua inteligência. Você não consegue abraçar o mar, mas você consegue olhar o mar e dizer: que beleza, que maravilha, que imensidão, não é? Você não consegue compreender Deus, mas você pode louvá-lo. Que beleza, meu Deus, pelo mundo que o Senhor criou, por aquilo que eu sou, tua imagem e semelhança, pela beleza das coisas criadas. O louvor só tem sentido, meus irmãos, quando é um louvor substancial. Você sabe por que você está louvando, você tem um motivo para louvar. Aí o louvor, né? Então, nós não compreendemos a Eucaristia. Mas Jesus é tão bom, gente, que Ele preparou o povo para
aquele discurso da Eucaristia. Quando você pega o capítulo 6 do Evangelho de São João, é o capítulo mais longo do livro de São João. É um capítulo que tem 71 versículos. E eu queria recordar aqui algumas coisas. Que coisa bonita, gente, aconteceu. São João conta nesse capítulo 6. Ele termina com o discurso da Eucaristia, mas ele prepara o povo para esse discurso, porque Jesus sabia que ia fazer um discurso chocante. Ele ia dizer que quem come a minha carne, bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele, eu o ressuscitarei no último dia, viverá por mim. Jesus, ele tinha inventado esse milagre do amor, que é ele se transformar em pão para ser nosso alimento, remédio, companheiro, amigo, né? Então ele prepara o povo. E como é que ele preparou o povo? Então São João começa a contar no capítulo 6, do começo ao fim. Primeiro era de tarde, o povo estava com Jesus lá naquelas montanhas em volta do mar da Galileia, e já era muito tarde, e Jesus diz para os apóstolos: libere o povo, para o povo e comer alguma coisa, ou então vamos nós mesmos dar a eles de comer. Aí o apóstolo Filipe disse: mas Senhor, nem 200 denários de pão seria suficiente para matar a fome desse povo. Vamos fazer uma continha rápida para vocês entenderem. O que era 200 denários? O denário era o salário de um trabalhador braçal de um dia. Vamos chutar aí R$100. Aqui em São Paulo, mais ou menos, uma faxineira aí é na faixa de R$100 por dia, não é isso? Multiplica por 200, quanto é que dá? Dá 20 mil reais. Então Filipe disse para Jesus: Jesus, nem 20 mil reais daria para matar a fome desse pão. Vamos supor que com R$1 você compre 2 pães. Vamos chutar aí R$50, 50 centavos por cada pão. Então 20 mil reais daria para você comprar 40 mil pães. Vocês estão entendendo a multidão que estava ali? E aí alguém leva para Jesus 5 pãezinhos, 2 peixinhos. Jesus olha para o céu, abençoa, multiplica os pães e mata a fome daquele povo. Ainda sobra 12 cestos cheios. O que Jesus quis mostrar com isso? Que ele tinha poder sobre o pão. Ele é Deus, porque depois ele vai transformar o pão no seu corpo. Então ele mostrou para ele que tinha poder sobre o pão. De 5 pãezinhos ele fez, 40 mil. Já sobraram 12 cestos. 40 mil pães dá para matar a fome de quantas pessoas, gente? Se cada pessoa comer 4 pãezinhos, você divide aí 40 mil por 4, você vai ter 10 mil. Dá para matar a fome de 10 mil pessoas. Eu acho que cada um comeu 8, por isso que o Evangelho fala de 5 mil. É impressionante. E aí o que aconteceu? Depois de tudo, Jesus mandou os discípulos irem para Cafarnaum. Eles estavam na cidade, eles estavam perto de Tiberíades. Mandou eles irem para Cafarnaum. E ele foi à montanha rezar. No meio da noite, ele percebeu que os discípulos estavam andando sobre o mar, mas um vento não deixava ele chegar em Cafarnaum. Então Jesus vai andando sobre as águas encontrar com eles. Vocês já leram tudo isso, né? Acharam até que era um fantasma e começaram a gritar de medo. Acharam que era imagina 3 horas da madrugada, alguém andando sobre as águas para encontrar com um barco em turbulência. E Jesus disse: não tenham medo, sou eu. Aí aquela história do Pedro, né? Ah, se é o Senhor mesmo, faça que eu vá até o Senhor aí. E Jesus diz: vem, Pedro. E Pedro começou, só que Pedro ficou com medo, né? Ao invés de olhar para Jesus, ficou olhando para o barulho do vento, para o barulho do mar, ficou com medo e começou a afundar. É o que acontece com a gente, né? Na hora dos nossos problemas, das nossas tentações, aflições, ao invés de a gente olhar para Jesus, a gente fica olhando para o problema, aí a gente fica com medo e afunda. Não pode. Não faça que nem Pedro. Na hora da crise, não olhe para a crise, olha para Jesus.
Vem, Pedro, estou mandando você vir. Quando ele teve que pegar Pedro pela mão, levantar Pedro, o que ele falou para Pedro? Homenzinho de pouca fé que você é, né, cara? Eu escolhi você para ser o chefe da minha igreja, mas você é um titico de nada de fé, cara. Eu não mandei você vir, o que você tinha que ficar olhando para o vento? Ficar olhando para o mar? A gente tem que refletir, né, gente? A gente tem que voar um pouco com a imaginação, né? Aquele homem que ele tinha escolhido para ser o chefe da igreja, e não tirou dele o primado, né, da igreja, não. O que Jesus quis mostrar com isso, gente? Raciocine comigo. 3 horas da manhã, Jesus andando sobre as águas, assustando os discípulos. Ele podia ir lá do alto da montanha dizer para o vento, para, dizer para o mar, para, como ele disse outra vez. Teve uma outra vez que ele estava na barca, a barca começou a afundar, encher de água, os discípulos acordaram ele, Senhor, o senhor não se importa não da gente morrer aqui? O evangelista disse que ele acordou e deu ordem ao vento, quieto, olhou para o mar e disse, sossega, e fez-se bonança, na hora. Mas por que dessa vez ele de longe ele não deu uma ordem ao mar, ao vento? Por que ele foi andando lá pelas águas, 3 horas da manhã, assustando os discípulos? O que ele quis mostrar para os discípulos? Eu não afundo na água. A lei da gravidade não manda em mim, eu mando nela. Eu sou Deus, eu instituí a lei da gravidade. Eu sou Deus, eu tenho poder sobre o meu corpo. Eu tenho poder sobre o pão que eu multipliquei, e eu tenho poder sobre o meu corpo. Isso foi de madrugada. Quando foi de manhã, eles chegam a Cafarnaum e ele começa a fazer o discurso da Eucaristia. Aí o que ele fala? Eu vou dar o meu corpo como alimento. O corpo transformado em pão. Se ele tem poder sobre o pão que ele mostrou, se ele tem poder sobre o seu corpo que ele mostrou, então ele quis ensinar para eles, eu posso transformar o pão no meu corpo. Que beleza, Jesus preparou psicologicamente os apóstolos. E quando ele começa a fazer o discurso da Eucaristia, o povo começou a ir embora. Esse cara está louco. Nós não somos antropófagos, nós não comemos carne humana. Ele está dizendo que vai dar sua carne e seu sangue. Jesus estava falando de modo espiritual, e eles não entenderam. E os apóstolos também começaram a balançar. Jesus não teve dúvida. Está lá no finalzinho do Evangelho de São João. Vocês não querem ir embora? Podem ir embora, vocês 12. Eu investi 3 anos em vocês, mas se vocês não acreditarem nisso, pode ir embora. Se vocês não acreditam em mim, pode ir embora. Aí graças a Deus Pedro, né? Senhor, a quem nós iremos? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. E nós sabemos e cremos que o Senhor é o Santo de Deus, é o Messias. Ao mesmo tempo que Pedro dá um vexame ali, afundando na água, ao mesmo tempo Pedro dá uma demonstração de fé maravilhosa. A quem nós iremos, Senhor? Nós também não entendemos, é que nesse povo que está indo embora, nós também não entendemos, mas nós sabemos e cremos que o Senhor é o Filho de Deus. E ficaram ali. Gente, nós também. Quanta gente não comunga, porque não acredita que a Eucaristia é o corpo de Cristo, é o sangue de Cristo, nem com esses centenas de milagres eucarísticos que já aconteceram no mundo. O milagre de Bolsena que eu acabei de falar, e que beleza agora, né? Aquele cientista italiano, o senhor falou, aquele cientista italiano, Eduardo, ele constatou que o tipo de sangue daquele milagre eucarístico lá de Lanciano, que o Papa Paulo VI autorizou os cientistas a analisarem, o doutor Eduardo Linelli, italiano, constatou que é o mesmo tipo de sangue que tem no Santo Sudário. Não tem mais dúvida, meus irmãos, que o sudário é real. Não tem mais dúvida. As pesquisas estão cansadas de mostrar, não é? Então, é o Cristo presente na Eucaristia. Agora mesmo, nesse mês agora, nós ficamos sabendo, né, do milagre eucarístico que houve na Polônia, em que o Vaticano confirmou
O que aconteceu na Polônia? Aconteceu que o ministro distribuindo a Eucaristia, uma hóstia caiu no chão. E eles pegaram a hóstia e colocaram na água, para que ela dissolvesse. É o que se faz quando você não pode consumir uma hóstia. Põe na água, dissolveu. A hóstia se transformou em sangue, em carne. E o bispo mandou examinar. E os cientistas descobriram que é carne do coração e sangue de uma pessoa humana. Aqui, não faz um mês isso. O milagre aconteceu há 2, 3 anos atrás, mas a comprovação toda saiu agora. São centenas de milagres eucarísticos que acontecem no mundo inteiro. Nós não precisamos disso, porque nós acreditamos na palavra de Cristo, mas Cristo é tão bom que Ele quer dar sinais para quem não tem fé, para quem não consegue ter fé. Ele dá sinais, até que Ele volte. Então, meus irmãos, que beleza. Eu quero voltar àquela oração que eu estava dizendo que os padres fazem, né? Senhor Jesus Cristo, teu corpo e sangue que vou receber, não seja para mim causa de juízo e condenação, mas por vossa bondade e misericórdia seja para mim remédio, sustento para a minha vida. Por que remédio e sustento? Porque lá no discurso da Eucaristia, a segunda coisa que Jesus fala é esta: depois que Ele diz, quem come a minha carne, bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele, a segunda coisa que Jesus fala é isto: quem come a minha carne, bebe meu sangue, viverá por mim. Olha que coisa maravilhosa, que promessa maravilhosa, viverá por mim. Ou seja, você que comunga, você não vai viver com a sua fraqueza, você não vai ser derrubado pelo pecado, você não vai ser vencido pela sua miséria, porque você vai viver por mim. Eu serei tua força, eu serei a tua fé, eu serei tua esperança, eu serei tua alegria. Entenderam? Oh, gente, como eu tenho dó de quem não comunga. Sabe por que eu tenho muito dó de quem não comunga? Porque eu sei que se eu não comungasse, eu não estaria aqui agora pregando. Faz 46 anos que eu prego na igreja. Desde 20 anos de idade, quando eu conheci o irmão senhor Jonas Abib, aqui na minha cidade de Lorena, quando eu era jovem. Eu já pregava junto com ele. Nunca eu deixei de pregar, mas nunca eu deixei de comungar. Eu penso que o dia que eu deixar de comungar, eu afundo. Por isso que eu acordo, a primeira coisa que eu faço é ir à missa. Como dizia São Pedro Julião Emar, vá receber a primeira bênção. A primeira bênção do dia tem que ser o Senhor. São Paulo dizia, já não sou mais eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Viverá por mim, Jesus disse. E Paulo experimentou isso profundamente. Meus irmãos, nós estamos vivendo num mundo terrível. Nós estamos vivendo num mundo cheio de sexismo, cheio de corrupção, cheio de maldade, cheio de adultério, cheio de fornicação, casais se separando, marido traindo as mulheres, mulheres traindo os seus maridos. Por quê? Porque nós somos uma miséria. Vamos tomar consciência disso. O pecado original arrasou a nossa natureza humana, enfraqueceu a minha vontade, a minha inteligência, a minha liberdade. Eu me tornei fraco. Por isso que Jesus disse, em mim, meu amigo, nada você pode fazer. Você não pode ser fiel à tua esposa sem mim. Você não pode ser um bom pai para os seus filhos. Você não pode ser um bom professor. Você não pode ser um bom trabalhador sem mim. Gente, eu trabalho muito com casais. Tem mais de 40 anos que eu ando pelo Brasil pegando encontros de casais. Até já estive na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, em Portugal. Estou cansado de pegar encontros de casais para ir. O que eu posso dizer a vocês? O casal que não tem Jesus Cristo não se mantém unido. O casal que não tem Deus se separa. Porque as tentações hoje são muito fortes. É a tentação da moda, é a tentação do dinheiro, é a tentação do sexo,
É uma coisa terrível que eu tenho visto, meus irmãos, mas eu tenho visto uma coisa bonita. Eu tenho visto muitos casais se recuperarem em Deus, voltarem um para o outro em Deus. Por que, meus irmãos, que lá na Torre de Babel foi aquela confusão e as pessoas não se entenderam mais? Por quê? Porque eles se separaram de Deus, quiseram ser deuses, fazer uma torre onde lá de cima fosse o céu deles e eles se sentissem Deus. Aí brigaram entre eles. Entenda uma coisa: quando a gente se separa de Deus, a gente briga com os irmãos. Marido e mulher, quando se separam de Deus, separam entre si, porque Deus é o fator de unidade. Não separe o homem o que Deus uniu. Deus é o fator da unidade. Então nós temos muitas fraquezas. Então Jesus diz: viverá por mim, eu serei a tua força. Eu faço um desafio para você. Você que está vivendo algum problema, qualquer que seja esse problema, de ordem financeira, de ordem sexual, de ordem, não sei, comece a ir à missa e comungar todo dia. Eu faço um desafio se você vai resolver esse problema ou não vai. Não tem problema que você não resolva diante do sacrário, diante da Eucaristia. Não tem. Eu vou dar aqui um pequeno testemunho da minha vida, da minha família. Eu peço licença à minha filha Priscila para contar isso. Eu tenho uma filha médica que se chama Priscila. Essa menina teve uma depressão de 1 ano, a ponto de não conseguir nem trabalhar direito. E eu rezava por ela, outras pessoas rezavam por ela, e nós sentimos o seguinte: o que vai curá-la é a Eucaristia. E eu comecei a dizer a ela: vamos à missa comigo todo dia. E ela começou a ir à missa todo dia. Ela venceu a depressão, está trabalhando, vida normal, feliz e alegre. A missa todo dia curou a minha filha, que já não conseguia nem trabalhar direito, com um consultório lotado, endocrinologista, hoje volta a trabalhar. Mas olha, já tem pelo menos 6 meses que nós vamos à missa todo dia, e ela vai comigo. Gente, ou nós acreditamos no poder de Jesus na Eucaristia, ou nós não acreditamos. Nós não podemos ficar em cima do muro. Então é muito importante que a gente, quando comungar, comungue bem. A igreja fala muito da questão da ação de graças. Não é só se preparar bem para receber Jesus, é receber Jesus bem também. Você já pensou, se você está na sua casa, Jesus chega na sua casa, senta na sala de visita, e você pega e vai embora e deixa Jesus sozinho ali? Que falta de educação e que desperdício. Pois bem, nós fazemos isso com Jesus. Muitos de nós comungam e não fica nem 5, 10 minutos conversando com Jesus. Não é verdade? Sai da igreja correndo, parece que tem formiga no nosso corpo depois que a gente comunga. Tem que ir embora logo, tem que ir embora logo. Calma, dá tempo de Jesus te abençoar. Você não vai nem dar tempo de Jesus curar suas feridas, atender seus pedidos. Você não tem nada para pedir para Jesus. Eu penso até que os padres precisariam, depois que distribui a Eucaristia, eu penso que os padres precisavam sentar um pouco, ficar sentado ali 5, 10 minutos, forçando o povo a rezar. Papa João Paulo II fala isso. A parte da oração eucarística, da missa, a liturgia eucarística, não pode ser menos tempo do que a liturgia da palavra. Eu vejo às vezes algumas missas em que a liturgia da palavra demora 1 hora, 1h30, 2 horas, depois a Eucaristia 15 minutos. Ah, não, está errado. O Papa João Paulo II, tem uma matéria dele que ele diz que está errado.
A liturgia da palavra tem que ter o mesmo tempo da liturgia eucarística. Eu tenho que receber Jesus e fazer ação de graças. Como é que eu faço ação de graça? Eu vou contar, só para dar um exemplo. Eu recebo Jesus na Eucaristia, começo a adorá-lo. Aprendi com São Pedro Julião Eymar. São Pedro Julião Eymar foi um santo devotíssimo da Eucaristia que escreveu 5 livros. Eu fiz uma síntese desses 5 livros e eu escrevi um livro, tem aqui na Canção Nova, que eu chamei de O Segredo da Sagrada Eucaristia. Porque é um segredo que muita gente não conhece. O segredo da Sagrada Eucaristia. Ali São Pedro diz: comece adorando o Senhor. Adore-o. O Rei da Glória está na sua alma. O céu está presente na sua alma. E onde está o céu, onde está a majestade, está toda a corte. Aqui estão todos os anjos, estão todos os santos, porque o céu não é um lugar físico, o céu é a presença de Deus. Então, com a Virgem Maria, adore Jesus. Com São José, com os anjos, adore-o na sua alma. Depois que você adorou Jesus, então agora peça o que você precisa. Peça as suas necessidades. Reze pelas almas do purgatório. Reze por todas as pessoas da sua família que já morreram, para que Deus dê a elas sufrágio. Eu levantei todos os mortos da família, do lado do meu pai, do lado da minha mãe, do lado do meu sogro e da minha sogra. Todo dia eu rezo, depois da Eucaristia, umas 40 pessoas que já morreram. E cada um que vai morrendo eu acrescento na minha lista. Porque é caridade rezar pelas almas do purgatório, especialmente na Eucaristia. Pede tudo que você precisa. Jesus disse: quem pede recebe, quem busca acha, quem pede será aberto. Gente, Deus estabeleceu uma lei: quem não pede não recebe. Pedi e recebereis. Tem que pedir. E tem momento melhor para pedir do que o momento que você está com Jesus aqui na alma. Mas a gente não pede, a gente sai correndo da igreja. E depois eu peço pela igreja, eu peço pelo Santo Padre, o Papa, pelas suas intenções, pela sua saúde. Eu peço pelos cardeais, pelos bispos, pelos sacerdotes, pelos diáconos, pelos ministros, pelos leigos consagrados, pelos catequistas, pelos missionários, pelos mártires que estão morrendo lá degolados, que são meus irmãos, que são degolados lá pelo Estado Islâmico no Oriente. Eu tenho que rezar pela igreja. A igreja é minha mãe. E é na hora da Eucaristia, eclésia de Eucaristia, disse o Papa João Paulo II. A igreja é formada, diz o Papa João Paulo II, na Eucaristia. Ele escreveu aquela encíclica, eclésia de Eucaristia. Meus irmãos, quanta coisa a pedir, depois agradecer. Depois de agradecer, entende? Os santos às vezes ficavam 1 hora rezando depois de comungar. Pelo menos aqueles 10, 15 minutos que Jesus está fisicamente presente em nós, enquanto o organismo não dissolve a hóstia, isso leva mais ou menos de 10 a 15 minutos, Cristo está materialmente, fisicamente, substancialmente presente. Então nesses primeiros 10, 15 minutos você tem que aproveitar ao máximo. Depois ele continua, mas pela presença do Espírito Santo, não mais pela corpo, sangue, alma e divindade. Entenderam? É isso. Essa reflexão, meus irmãos, não termina nunca, porque Deus é infinito, a Eucaristia é infinita. Hoje à noite nós teremos a Escola da Fé aqui. Eu quero continuar essa reflexão na Escola da Fé à noite, se Deus quiser. Por hora é só, fiquem de pé, vamos agradecer ao Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez mais forte, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. E vamos aplaudir o nosso Senhor e Rei. Mais forte. Obrigada, professor. Que bênção, que dia abençoado. Começamos com a Santa Missa, com a presença do Monsenhor Jonas. Logo depois a procissão de Corpus Christi. E agora com essa pregação do professor Felipe Aquino. Esse é um momento de agradecimento. Erga os seus braços bem alto. E agora com as suas palavras agradeça ao Senhor.
esse Senhor que nos sustenta. Enquanto o professor Felipe ia falando da enfermidade de sua filha Priscila, eu conheço a Priscila, uma médica muito competente, endocrinologista com consultório cheio, e que passou pela depressão, que se levantou, que se ergueu pela força da Eucaristia. Jesus é capaz de te levantar de qualquer provação. É na Eucaristia que está a sua força. É na Eucaristia que está o combustível que você precisa para crescer nesse dia, para ultrapassar todas as provações. Por isso nós te agradecemos, Senhor, pela sua presença. Bendito seja o Senhor. Eu quero que você erga os seus braços e agradeça agora ao Senhor, que se dá a nós todos os dias na Santa Eucaristia. Obrigado, Senhor, que nos sustenta no momento que nós mais precisamos, quando nós nos sentimos sozinhos, quando não temos a quem recorrer. Nós temos o sacrário, nós temos o Rei dos Reis no sacrário que nos espera. Bendito seja o Senhor, glorificado seja o Senhor por isso. Muito obrigado, Jesus. Estando na Canção Nova, uma das maiores graças que eu recebi como ministra de música foi logo que eu entrei aqui no meu noviciado em 2002. Eu estava em Lavrinhas, num refeitório grande que nós temos lá, eu e meus irmãos da Turma da Misericórdia. E o meu mestre de noviciado, para sempre meu mestre, Diácono Nelson Correia, beijo, Di, te amo. Ele chegou para mim e me disse: minha filha, eu tenho uma missão para você. E me deu uma folha bem grande assim, escrita de alto a baixo, tinha letra de cima a baixo. Me disse: você precisa compor a melodia dessa música para mim. Eu tenho a letra, já dei para algumas pessoas, mas não deu certo. Eu sinto que você vai conseguir fazer. E eu tive tanto medo de cortar a letra, alguma coisa do Nelsinho, e depois ele não gostar. Enrolei o Nelsinho um tempão na vida. Até que um dia ele me perguntou: e aí, eu preciso gravar aquela música, terminou? Eu falei: terminei, só falta o final. Aí eu mostrei para ele. Ele pegou o finalzinho que eu não tinha conseguido fazer, deu para o Dalvimar Galo. Um abraço, Dalvi. E foi assim que ficou a canção, que hoje levanta tantas pessoas, já há tantos anos, desde 2002, 2003 a gente gravou, mas essa canção levanta tantas pessoas, são tantos testemunhos de conversão, de transformação de vidas. As pessoas nem sabem que sou eu que canto, ou que eu fiz a melodia junto com o Nelsinho e o Dalvimar, mas as pessoas conhecem o Cristo que nós cantamos nessa canção. Para mim isso é o que vale. A canção é assim: Senhor, quando te vejo no sacramento da comunhão, cante para Ele. Sinto o céu se abrir e uma luz a me atingir, esfriando minha cabeça e esquentando meu coração. Senhor, graças e louvores. Senhor, graças e louvores sejam dados a todo momento. Eu quero te louvar na dor, na alegria e no sofrimento, e se em meio à tribulação eu me esquecer de ti. Ilumina minhas trevas com tua luz. Cante do início com louvor a Jesus. Senhor, quando te vejo, solta a voz, no sacramento da comunhão, eu sinto o céu se abrir e uma luz a me atingir, esfriando minha cabeça e esquentando meu coração. Graças e louvores, Senhor, graças e louvores
sejam dados a todo momento. Eu quero te louvar na dor, na alegria e no sofrimento, e se em meio à tribulação eu me esquecer de ti. Ilumina minhas trevas com tua luz. De braços erguidos, cantemos a Jesus. Jesus, fonte de misericórdia que jorra do templo. Jesus, o Filho da Rainha. Jesus, rosto divino do homem. Jesus, rosto humano de Deus. Bem bonito pro nosso Rei. Jesus, fonte de misericórdia que jorra do templo. Jesus, o Filho da Rainha, o Filho de Maria. Jesus, rosto divino do homem. Jesus, rosto humano de Deus. Vai, Calvimar. Chego muitas vezes em tua casa, meu Senhor, triste, abatido, precisando de amor. Mas depois da comunhão, tua casa é meu coração. Então sinto o céu dentro de mim. Não comungo porque mereço, isso eu sei, ó meu Senhor. Comungo, pois preciso de ti. Quando faltei à missa, eu fugia de mim e de ti, mas agora eu voltei. Por favor, aceita-me. Jesus, Jesus, fonte de misericórdia que jorra do templo. Jesus, o Filho da Rainha, o Filho de Maria. Jesus, rosto divino do homem. Jesus, rosto humano de Deus. Eu convido você já nesse momento a rezar, já que nós temos uma graça tão abundante. O próprio Cristo, para estar perto de nós, se faz pão, para nos alimentar, para alimentar a nossa vida, o nosso interior. E eu peço mesmo que a presença de Cristo que nós experimentamos aqui, nesse território eucarístico, que é a Canção Nova, alcance você em casa. Alcance você que hoje não tem força para se levantar da sua vida. Você que se sente indigno da sua vida, do pecado que você viveu, das situações que você se meteu. Tem jeito, meu filho. Tem jeito, minha filha. Volte hoje. Hoje, no dia de Corpus Christi, dia do corpo de Cristo. Volte para o Senhor. Às vezes a gente chega na Santa Missa assim, né? Chego muitas vezes na sua casa, meu Senhor, triste, abatido. Quem nunca se sentiu assim? Precisando de amor. Mas aí depois da comunhão, a casa do Senhor é o nosso coração. Diga comigo, depois da comunhão, a casa de Deus é o meu coração. E eu posso sentir o céu dentro de mim. Mesmo se você hoje está muito longe de Deus, se tem muito tempo que você não se confessa, busque hoje um sacerdote, faça uma boa confissão, abrace a misericórdia e volte para a Eucaristia. Seja fortalecido contra a batalha do mal na Eucaristia.
Se você está assim, triste, abatido, eu canto para você. Chego muitas vezes em tua casa, meu Senhor, triste, abatido, precisando de amor. Mas depois da comunhão, tua casa é meu coração. Então sinto o céu dentro de mim. Não comungo porque mereço, isso eu sei, ó meu Senhor. Comungo pois preciso de ti. Eu preciso, Senhor. Quando faltei à missa, eu fugia de mim e de ti, mas agora eu voltei. Por favor, aceita-me, Jesus. Jesus, fonte de misericórdia que jorra do templo. Jesus, o Filho da Rainha. Jesus, rosto divino do homem. Jesus, rosto humano de Deus. Canta mais forte pro Rei. Jesus, fonte de misericórdia que jorra do templo. Jesus, o Filho da Rainha, o Filho de Maria. Jesus, rosto divino do homem. Jesus, rosto humano de... Você pode cantar mais forte. Jesus, Jesus, fonte de misericórdia que jorra do templo. Jesus, o Filho da Rainha. Jesus, rosto divino do homem. Jesus, rosto humano de Deus. Viva o nosso Rei Jesus!